Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam. Eles diziam: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estar aqui, apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai, a Ti. Sendo assim o nosso culto racional. Que ele esteja, Pai, chegando a tuas narinas como um cheiro agradável. E se assim achas graças aos teus filhos, que tu possas conceder, Pai, os desejos alinhados ao teu, do coração de cada um dos teus filhos, Pai. Tem misericórdia daquele que não pôde chegar até aqui, mas vontade e desejo não faltou. Tem misericórdia daquele que por um motivo ou outro não conseguiu vir. E tem misericórdia daquele que ainda não despertou, Pai. Não despertou para a alegria que vem de Ti, quando os irmãos estão em união. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão talvez nesse momento chorando por conta de um luto. Aquelas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor seja o bálsamo. Que o Senhor seja a cura. Que o Senhor seja a libertação para cada uma delas, Pai. Transmite para o coração de cada um dos teus filhos tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, para cada um de nós. Mais uma vez eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título que vamos trabalhar hoje, ele diz o seguinte: achados e perdidos. Quem sou eu nessa história? Achados e perdidos. Quem sou eu nessa história? Amados, nós estamos trabalhando a temática de família. Nós vamos ter um congresso no penúltimo, ou melhor, no último final de semana. Nós temos várias atividades, mas eu sempre digo que mês da família são todos os meses. Dia da família são todos os dias. Porque a família é uma instituição criada por Deus. Quando Deus olha para o homem, Ele diz que não é bom que o homem esteja só. O ser humano, ele é um ser, além de carne, ele é um ser social. Ele é um ser que precisa de outro. E o Deus olha e vê que o homem não é bom, está só, e Ele toma conta de fazer a melhor coisa que Ele poderia ter feito, e foi as mulheres. Estou errado, homens? Misericórdia, que fraco. Estou errado, homens? Muito bem, agora. Então, queridos, achados e perdidos, quem sou eu nesta história? No meio da nossa família, queridos, existem pessoas que estão perdidas. Talvez sejamos nós, e por vezes nem sabemos. Estaremos nessa noite identificando qual o nosso perfil
na história que Cristo, Ele vai trabalhar no nosso coração. E através disso, tentarmos mudar este quadro. O texto que nós lemos, ele é um texto que inicia uma narrativa que Jesus traz para todos aqueles que estavam ali perante Ele. Cobradores de impostos, judeus que tinham se convertido a Roma, pecadores, pessoas que estavam na sinagoga e pessoas que também não participavam da sinagoga. E por último, os fariseus, religiosos, detentores da moralidade daquele local. E Jesus, ele começa, assim como ele tem 4 públicos distintos, ele traz 4 pessoas distintas, 4 personagens. O primeiro personagem é o personagem da ovelha, a ovelha que se perdeu. O segundo personagem é um ser inanimado, que ele coloca o nome de dracma, uma moeda, que também está perdida. O terceiro personagem é de um filho que entende que precisa sair do ninho e vai da sua casa embora. E o quarto personagem é um outro filho que não sai, mas fica dentro, sem viver tudo o que a casa podia oferecer para ele. Achados e perdidos. Quem sou eu nessa história? Nós vamos começar com a ovelha perdida, onde o texto ele vai do versículo 3 até o versículo de número 7. Nesse relato, nós vamos ver Jesus afirmando que um pastor, depois de um dia de trabalho, depois de um dia puxado de serviço, andando com suas ovelhas, procurando pastos melhores, procurando águas tranquilas, livrando-as do aprisco, livrando-as das feras. Esse pastor chega no seu curral, chega no lugar onde ele vai guardar as ovelhas e ele começa a contá-las. E ele está contando 1, 2, 3, 98, 99. Oxente, está faltando uma. Eu vou contar de novo. E ele começa a contar, e ele vai contando, ele vai contando, ele vai contando, e mais uma vez ele chega a 99. E aí, ele sem pestanejar, imediatamente, sem dar conta da hora, sem saber o que iria acontecer com ele, ele sai, deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Chegando até ela, ele coloca ela nos braços, traz de volta para o seu curral, alegre e feliz, porque ele tinha achado aquela ovelha. Queridos, quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que não desejou se perder, mas por algum motivo, ela não ouviu quando o pastor chamava ela. Ela não ouviu quando o pastor estava guiando o rebanho. Ela talvez não estava atenta ao que estava acontecendo, à ação que estava ocorrendo. E quando ela vê, não tem mais ovelhas perto dela. Quando ela se dá conta, o pastor já está distante. Quem é essa ovelha? Talvez possamos nos perguntar, onde estava essa ovelha? Essa ovelha estava no mundo, perdida. Essa ovelha estava nas cracolândias da vida. Essa ovelha talvez está lá nos presídios. Essa ovelha talvez está na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade.
Essa ovelha que por vezes não tem conseguido ouvir a voz do pastor, ela não tem conseguido ouvir Deus falando, chamando, exortando, trazendo-a para perto. Será que eu sou essa ovelha perdida? Amados, se você é esta ovelha, saiba que Jesus te ama. Se você é essa ovelha que por um motivo ou outro não tem conseguido ouvir a voz do seu pastor e hoje se encontra perdido, talvez seja você que nos assiste, tenha certeza que Jesus te ama. Sabe por quê? Porque Ele voltou para te buscar. Ele voltou, Ele tinha 99, Ele não tinha uma, Ele tinha 99. Para Ele talvez aquela uma não fizesse diferença, mas você faz diferença. Você faz diferença a ponto de Cristo morrer por você. Você faz diferença a ponto do Filho de Deus se humilhar, ter uma morte horrível por mim e por você. Se você é a ovelha perdida, saiba que Jesus te ama e Ele voltou para te buscar. Continuando o texto, talvez você não seja a ovelha perdida. O segundo personagem é uma moeda, uma dracma que estava perdida. O relato vai do versículo 8 ao versículo 10, onde Jesus continua sua narrativa, afirmando que uma mulher, ao contar o seu dinheiro, ao contar as suas 10 moedas, ela viu que estava faltando uma. Aquela moeda, naquele tempo, ela valia como um dia de serviço. Um dia de serviço tinha se perdido. E logo ela começa a fazer uma faxina minuciosa. Levantou os móveis, varreu de um lado, varreu do outro, procurando ansiosamente por aquela dracma que estava perdida. E o interessante é que ela acha. Porém ela acha e sai dizendo a toda a vizinhança que tinha encontrado aquilo que estava perdido. Amados, quem é a dracma perdida? A dracma é uma moeda inanimada. É algo que não sabe que está perdido. É algo que está ali, quietinho, sem incomodar. Não dá trabalho. Praticamente invisível. Onde está a dracma perdida? A dracma, ela estava dentro de onde? De casa. A dracma, ela está dentro da igreja, no ambiente religioso, de maneira imperceptível, sem incomodar, não dá trabalho, é praticamente invisível. Amados, por vezes nós estamos dia após dia vivendo em um ambiente, em um sistema religioso, mas por vezes como uma dracma, sem dar trabalho, mas quietinho, tranquilo no seu canto. Mas tem uma notícia boa para você. Se você é esta dracma, tenha certeza que Deus, Ele marcou esse dia para fazer uma faxina e te achar. Deus marcou esse dia para fazer uma faxina e te encontrar. E Ele te encontrou e Ele saiu avisando para todos que tinha te achado, afirmando assim que você é dele e Ele se agrada em você. Amados, entre achados e perdidos, quem sou eu?
Eu sou aquele que por vezes não tem ouvido a voz do pastor, a voz do supremo sacerdote, e não tenho conseguido caminhar próximo àquelas ovelhas. Eu sou aquele que sento, fico, me levanto e vou embora, sem que me percebam, como um ser inanimado. Quem sou eu entre os achados e perdidos? O terceiro é o filho pródigo. O relato dele vai do versículo 11 até o versículo de número 24. A multidão ouvia Jesus atentamente, e ele continuava a falar. Agora ele falava de uma família em crise. Ele falava de uma família que vivia uma tormenta. O filho mais jovem chega até o pai pedindo a sua parte da herança, indo contra todos os costumes e ritos da época, demonstrando desprezo para com sua família. Pedir a herança antes do pai morrer era assinar uma sentença de morte para o seu pai. Porém, o seu pai, ele lhe dá a parte que o cabe. E ele vai para um mundão. Lá ele come, lá ele bebe, lá ele se alegra, com todos os prazeres e deleites que o dinheiro proporciona. Porém, o dia mau, ele chegou. E é interessante, queridos, que eu abro um parêntese, afirmando que o dia mau, ele chega para o filho pródigo, não pelo desdém dele para com o pai, não por ele ter se desviado da casa do pai. O dia mau, ele chega para o filho pródigo porque ele ia chegar. Assim como ele pode chegar para mim, assim como ele pode chegar para você. E naquela hora, aquele homem se vê em uma situação difícil, e ele toma uma decisão muito difícil, uma decisão muito complicada. Decisão essa que faz ele abandonar o orgulho, faz ele reconhecer que errou e o faz voltar. Quem é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que tinha tudo na casa do pai. O filho pródigo era o terceiro na escala de hierarquia, mas ele queria viver do seu jeito, ele queria viver da sua forma, ele queria e ele entendia que aquilo que ele estava vivendo não era satisfatório. O filho pródigo era aquele que cantava, era aquele que pregava, era aquele que dava aula, era aquele que servia o reino com alegria. Mas em algum momento, ele se entristece com algo. Em algum momento, ele olha para onde não deveria se olhar, tirando o foco de Cristo. E ele decide que esta casa não era mais para ele. Onde está o filho pródigo? O filho pródigo, ele está em uma procura desenfreada de preencher um vazio dentro do seu coração, que não será preenchido com ambientes, com pessoas, com dinheiro, com fama, com riquezas, com todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Esse vazio que o filho pródigo procura preencher, só será preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porém, para isso, ele precisa reconhecer o seu erro. Porém, para isso, ele precisa entender que a sua escolha foi equivocada. Ele precisa abandonar o orgulho e voltar ao primeiro amor, voltar à casa do Pai.
Querido, se você é o filho pródigo, dê um sorriso. Se você é o filho pródigo, se alegre. Se alegre porque hoje o seu pai está de braços abertos te esperando. Se você é o filho pródigo, se alegre porque o seu pai, ele tem roupas novas para colocar em você, demonstrando para ti que as coisas que ocorreram para trás, elas ficam lá atrás. Se alegre, porque ele está com um anel para colocar no seu dedo, restaurando assim a aliança que existia entre você e o Pai. E ele coloca sandálias nos teus pés. Queridos, em uma casa só se usava sandálias quem era da família, principalmente os filhos. Deus, o teu Pai, hoje coloca a sandália nos teus pés, dizendo que tu és meu filho. Entre achados e perdidos, quem sou eu? Eu sou aquele que não consigo ouvir o que Deus tem falado ao meu coração. E tenho me perdido entre os muitos barulhos, entre as muitas faltas de atenção. Eu sou aquele que está sentado, tranquilo, sem dar trabalho, apenas observando. Eu sou aquele que se entristeceu e abandonou a casa do Pai. Quem sou eu? O quarto personagem é o irmão do filho pródigo. O texto vai do versículo 25 até o versículo 32. Jesus, ele encerra a sua parábola falando do filho que se sentiu injustiçado. O filho que se sentiu ali um nada, por servir o pai de maneira fiel, mas imaginar que o outro estaria recebendo aquilo que de fato seria seu, ele não conseguia. Ele não conseguia imaginar um filho que gastou tudo, um filho que estava nas drogas, um filho que estava no mundão, um filho que chegou agora, recebendo, participando, vivendo tudo o que ele imaginava que seria para si. Quem é o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo é aquele que ficou dentro de casa, porém, sem desfrutar de tudo o que a casa poderia lhe oferecer. O filho que ficou, o irmão, é aquele que trabalha, é aquele que canta, é aquele que prega, é aquele que faz tudo por medo. É aquele que tem receio do que o pai possa fazer com ele, caso ele não cumpra o ritual da maneira correta. Ele é aquele que serve ao pai por medo do castigo, e não por amor e gratidão. Servindo de todo o coração, com felicidade, com alegria, recebendo todos o que o pai deseja acolher. Quem é o irmão? Onde ele está? Ele está dentro da casa. Ele está dentro da casa, trabalhando para o pai, mas não com o pai. Servindo ao rei, mas não com o rei. Se você
é o irmão, tenha em mente que Cristo não quer apenas o teu serviço. Cristo, Ele quer o teu coração. Ele te ama não pelo que você faz, pois muito antes de você fazer, Ele já te amava. Ele provou o amor dele para com você, enquanto ainda eras pecadores, desgarrados. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Queridos, entre achados e perdidos, quem é você? É interessante, porque no começo da narrativa, nós vemos Jesus falando para 4 personagens. Os publicanos, que eram aquelas pessoas que estavam na casa, que viviam dentro da casa, mas se rebelaram por algum motivo, desejando mais dinheiro, e eles deixam a casa e vão servir a Roma. Os pecadores eram as ovelhas e as dracmas perdidas. Ovelhas que não conseguiam ouvir o que o seu pastor falava, dracmas que nem sabiam que estavam perdidas, porque elas apenas caminhavam com o rebanho. E o 4 eram os fariseus, que estavam dentro da casa, mas só para reclamar, só para cumprir um ritual, só para estar ali. Cristo complementa com 4 personagens. Ou seja, eu sou um desses 4. Se você nessa noite não conseguiu se identificar com um desses 4, ore a Deus e peça para que Ele abra os seus olhos espirituais. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu sou um desses 4, ou quiçá os 4. Queridos, nessa noite, entre achados e perdidos, saiba que você nasceu para andar com Deus, para o chamar de Pai. Desde a barriga da sua mãe, Ele te escolheu. Não duvide do amor dele para com você. Não duvide do encontro dele para contigo nesta noite. Ele te ama. E assim como em todos os personagens, há alegria quando todos aqueles que estavam perdidos são achados. Hoje, Cristo se alegra por ter encontrado você. Cristo se alegra por ter encontrado você, assim também como Ele encontrou a mim. Queridos, sabemos que dia após dia, o pecado, ele vem sobre nós. Ele vem para nos desviar. Ele vem para tirar o nosso foco. Ele vem para colocar tufões em nossos ouvidos. E assim, não venhamos a ouvir aquilo que o bom pastor tem falado para nós. O pecado, ele vem como algo bonito, como algo bom, como algo belo, para que eu venha a olhar para o lado e não me satisfazer mais com o que tenho, me irritando, me amargurando. O pecado, ele também vem em forma de críticas. O pecado, ele nos instiga a olhar o 1% preto, ao invés dos 99% branco. Todo dia, o pecado,
Ele te chama. Mas nesse momento, afirme no seu coração que você escolhe Deus. Nesse momento, em seu coração, afirme que você escolhe Deus. Afirme que essa noite não vai ser mais uma para sua conta. Afirme que essa noite não vai ser mais uma onde você ouviu Deus falando ao seu coração, onde você sentiu o Espírito Santo tocando dentro de você, mas que ao sair daquela porta, eu já não me lembro mais. Que essa noite não seja algo para se esquecer, mas um marco na minha e na sua vida, porque Cristo, Ele te ama. Ele está alegre com o encontro que Ele teve com você nesse dia. Escolha Ele. Enfrente as dificuldades, enfrente as adversidades, enfrente os problemas. Escolha Ele, porque Ele escolheu você. Medite na letra desse hino.